Aleluia, boa noite, graça e paz, amém? Quantos creem que Deus tem um milagre para te entregar nessa noite? Levante a mão para o alto e dê um brado de vitória do tamanho do teu milagre aí. Aleluia! É sempre motivo de honra estar aqui na IBB 2º Distrito com o meu amigo pessoal, pastor Tony, pastora Márcia, essa igreja ungida, pentecostal, amém, irmãos? Graças a Deus, estou muito feliz. Trago um abraço da nossa IBB Cruzeiro do Sul. Quantos gostariam de continuar ouvindo uma palavra de Deus? Levante a mão para o livro de Ruth, capítulo 2, verso 3. Ruth, capítulo 2, verso 3. Ruth, capítulo 2, o verso 3 vai dizer: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, poder ouvir a tua voz. Já ouvimos testemunhos de que o Senhor agiu e vai continuar agindo em favor do teu povo. Fala conosco em nome de Jesus, amém? O livro de Ruth, em seus 85 versículos, tem um grande ensinamento para as nossas vidas. Quando você estuda o livro de Ruth, você aprende que a protagonista do livro de Ruth é a própria Ruth. E o livro de Ruth foi escrito num período, um dos períodos mais turbulentos que Israel vivenciou, que foi o período dos juízes. Esse período foi um longo período de aproximadamente 350 anos, e começou ali na morte do grande general Josué, e foi até o início do reinado do rei Saul. Esse período Israel vivia a seu bel prazer. Israel vai viver um ciclo vicioso agora. Israel vai desobedecer, e todas as vezes que Israel desobedecia, Deus vinha com correção para Israel. Isso vira um ciclo vicioso de arrependimento, de apostasia. Israel vai passar por um período de afastamento de Deus. Israel vai ser subjugado pelo inimigo. Israel vai se arrepender, Deus vai dar livramento, Deus vai levantar juízes. E é exatamente nesse cenário que Belém, a casa do pão, Betlém, casa do pão, está agora vivendo um caos. Belém agora está vivendo um opróbrio. É exatamente do tempo dos juízes que a terra está debaixo do juízo de Deus. E o livro de Ruth começa com a saga de uma família. Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. A Bíblia vai dizer que eles eram de Belém. E a Bíblia vai dizer que a casa do pão vai passar por um momento difícil. Faltou pão na casa do pão, uma escassez grande, fome onde havia abundância. A Bíblia vai dizer que esse homem tomou a decisão agora de peregrinar em busca de provisão para sua casa. Aqui começa a saga dessa família, de um homem que toma uma decisão porque a sua geografia estava passando por um momento difícil. Aqui está o erro da nossa geração. Aprenda que Deus não depende da nossa geografia para operar um grande milagre em nossas vidas, amém, irmãos? Deus não depende de uma geografia favorável para nos favorecer. E o texto é bem enfático dizer que eles vão fugir da fome. E quando eles fogem da fome, eles vão em direção a Moabe. E o propósito dessa fuga, o propósito de fugir da crise, de fugir da fome, eles saem de Belém, do lugar da bênção, da casa do pão, por causa de crise, por causa de luta, por causa de intempérie, em busca de dias melhores. Só que a história diz que ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioraram. Eles saem de Belém por causa da fome. Quando eles chegam em Moabe, o problema é potencializado. Eles saem por causa da fome e eles se deparam com a morte. Fugiram da fome, mas não conseguiram fugir da morte, porque a Bíblia diz que quando Elimeleque com a sua esposa, quando eles chegam em Moabe, a morte visita a família dele, e Elimeleque vai morrer. Em seguida morrem os seus filhos Malom e Quilion,
E o problema, em vez de diminuir, vai aumentar, vai crescer. Só que Deus, Ele vai começar a trabalhar no meio daquela crise. Quantos se entendem assim, diga graças a Deus. Entenda que não adianta fugir da crise, porque você leva a crise com você. E quando eu vejo essa família fugindo da crise, pagando um preço muito grande, porque eles colocaram a família deles na zona do risco, a Bíblia vai dizer que o capítulo 1 de Ruth é um capítulo de perda, é um capítulo de lágrimas, é um capítulo de morte. Se formos espremer o capítulo 1 de Ruth, vai sair sangue, porque é um capítulo marcado por dor, por sofrimento, por frustração, por decepção. E a maioria de nós, em algum momento das nossas vidas, ou já passou pelo capítulo 1, ou está passando pelo capítulo 1, ou ainda vai passar pelo capítulo 1. Só que é o tipo de situação do capítulo 1 que a gente não programa. Ninguém se programa, ninguém se planeja para viver catástrofe. Ninguém se planeja para perder. Nós nos planejamos para vencer. Nós nos planejamos para conquistar. Só que o capítulo 1 é aquela perda de emprego, é aquela perda de um ente querido, é o término de um relacionamento, é quando você abre um empreendimento, ele está de vento em polpa, de repente as coisas começam a travar e as coisas não fluem, de repente você fecha a empresa, é o dia de um diagnóstico mortal. Então, como seres humanos, nós não nos programamos para perder, nós não nos programamos para o fracasso, nós nos programamos para a vitória. Nós não somos programados para o caos, nós nos programamos para viver triunfo. E se você for estudar o capítulo 1, você vai encontrar perda, dor, frustração, lamento, escassez, derrota. Só que quando eu estava meditando esse texto, Deus ministrou no meu coração que o capítulo 1 é marcado por morte, é marcado por lágrimas, por angústia, por luto. Só que o que me deixa feliz é que o capítulo 1, ele tem hora para começar e tem hora para terminar, amém, irmãos? Talvez você entrou nessa casa de oração vivenciando o capítulo 1, perdendo, sofrendo, chorando, lamentando, vivendo um ciclo de perda. Mas eu venho como profeta nessa casa para profetizar que o teu capítulo 1 vai passar, que o teu capítulo 1, ele tem hora para começar, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Porque depois do capítulo 1 vem o capítulo 2. Depois da vergonha vem a honra. O problema é que nós queremos pular etapa. O problema é que nós queremos ser promovidos para o capítulo 2 e não queremos vencer o capítulo 1. Sabe, geralmente quando nós estamos vivendo o tempo de frustração, de perda, de decepções, de intempéries, problemas humanamente que achamos que são insolúveis, e é natural a gente olhar e a gente pensar, meu Deus, quando é que vai acabar essa prova? Quando vai acabar essa luta? Meu Deus, isso nunca vai ter fim, eu não aguento mais. Meu Deus, é tanta luta, é tanta prova. Sabe o que eu aprendo aqui? O capítulo 1, ele não é eterno. Você pode profetizar para 3 pessoas que estão do seu lado, o capítulo 1, ele não é eterno. Sabe o que eu aprendo? A dor não é eterna. O capítulo 1 tem prazo de validade. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Mariano? Essa dor vai passar, essa luta não é eterna, ela vai passar. Chora últimas lágrimas aí, porque essa luta vai passar. O capítulo da humilhação tem prazo de validade, vai passar em nome de Jesus. Não interessa o quão intenso seja o primeiro capítulo da tua vida, não interessa o quão difícil seja o capítulo 1 da tua vida, ele não vai durar para sempre. Persevere, fique firme, porque essa luta não é para a tua destruição, é para a tua promoção.
Levante a mão direita para o céu, que eu tenho uma profecia aqui para liberar para alguém que crê nessa noite. Não existe noite que dure para sempre. O sol sempre nascerá anunciando um recomeço para a nossa vida. Essa noite de quarto escuro vai passar, porque o sol da justiça vai brilhar em teu favor. É tempo de recomeçar, é tempo de conquistar. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Aleluia. Oh, é bíblico. Salmo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Amém, irmãos? A alegria vem ao amanhecer. Depois do capítulo 1 vem o capítulo 2. E nós não sabemos quanto tempo vai durar o capítulo 1. Deus pode te visitar hoje e te promover para o capítulo 2. Deus pode fazer isso. Pode demorar mais um mês, pode demorar até o final do ano, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus é poderoso para inaugurar um novo ciclo sobre a sua vida. Diga graças a Deus. O capítulo de dor, de angústia, de decepção, de derrota, ele não vai durar para sempre. Esse capítulo são ciclos de perdas, de decepções. Eu quero ser profeta nessa noite. Eu quero profetizar que Deus está escrevendo um novo capítulo para a sua vida. Deus está escrevendo um tempo novo para a sua vida. Um novo ciclo se inicia. Um verdadeiro recomeço em Deus está nascendo hoje para você. Olha, o sol está nascendo, o sol vai voltar a brilhar. É tempo de recomeçar. Esse capítulo 1, ele não é para sempre, ele não é eterno. Pastor Mariano, como uma história que começa com morte e termina com vida. Pastor Mariano, como uma história começa com humilhação e termina com honra. Quais foram as atitudes que Ruth ela tomou? Quais foram as atitudes que ela teve para transformar a sua vida da humilhação para a honra? Primeiro, não faça marketing da sua dor. A primeira decisão que ela tomou. O capítulo 2, o verso 2, na Nova Versão Internacional, vai dizer: Ruth, moabita, disse a Noemi: vou recolher espiga no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Olha, Ruth foi dar passos de fé. Eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar reclamando, eu vou dar passos de fé, eu vou recolher espiga, eu vou me levantar. Quando você sai da tua casa, tu vem recolher espiga na casa de Deus, você vai falar assim: eu vou semear com choro e vou colher com júbilos. Ruth, ela não ficou em casa se lamentando. Ruth não foi para o Facebook e postou se sentindo deprimida, se sentindo arrasada. Não, o problema da nossa geração é que as redes sociais se tornaram os muros das lamentações. Alguém chega para Deus: Deus, a pessoa diz para Deus: Deus, só eu sei da dor que eu estou enfrentando, Deus. Deus responde: só você não. Todo mundo sabe, porque você postou no TikTok, você postou no Facebook, você postou no history do Instagram, você postou no history você postou no status do WhatsApp. Todo mundo sabe da sua vida. E tem gente comendo pipoca e torcendo pelo teu fracasso. Hoje é tempo de nós falarmos para Deus: a partir de hoje, Deus, eu não vou mais fazer marketing da minha dor. Não mostre as suas feridas para quem não tem bálsamo para curar. Não abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Ah, queridos, não mostre ferida, mostre cicatrizes, dizendo: eu venci, eu triunfei, eu dei a volta por cima. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, ele chegou para os discípulos. Tomé ficou lá impactado. Ele disse: eu não creio. Mostra aí. Jesus mostrou a cicatriz: eu venci. Não mostre ferida, mostre cicatrizes de que você venceu, de que você deu a volta por cima, de que você superou, de que isso não te matou. Quantos estão entendendo? Levante a mão para o alto e diga glória a Deus. Aleluia. Existem pessoas que elas são alimentadas pelas nossas crises.
elas são nutridas pelas nossas crises. A partir de hoje, as tuas guerras é aqui no altar, chorando, falando com Deus, porque não adianta ir para a rede social, não adianta postar, chega de autocomiseração, chega de vitimismo, chega, é tempo de você parar de fazer marketing da tua dor e deixar Deus fazer marketing da tua vitória, da tua conquista, porque Deus é poderoso para tirar do monturo, para erguer o necessitado, para fazer assentar nos lugares altos com os príncipes. Diga graças a Deus. Não chore no ombro de pessoas que não podem te consolar. Chore nos braços do Paracleto, do Consolador, do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, não alimente esse tipo de gente. Chega. Amém? Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um capítulo horrível da minha vida. Ela disse para Noemi: eu não vou ficar em casa me lamentando. A pandemia acabou, os estádios estão lotados. Eu estou morando aqui em Rio Branco e estou indo todo final de semana para Cruzeiro do Sul. Passando um tempo, minha esposa veio transferida, amanhã viagem para Cruzeiro do Sul. Eu estava orando e Deus falou assim: tira distanciamento. Lá em Cruzeiro do Sul está tudo liberado, pastor. Eu fui, mandei tirar distanciamento, permanecemos com álcool em gel, fazendo todo o protocolo, mas acabou o distanciamento, não existe mais, porque na igreja vai existir. Quando estão entendendo isso, levante a mão para o céu. Aqui é um lugar protegido, amém, irmãos? Minha esposa é bancária, ela disse: amor, semana que vem, tudo normal. Por que você tem medo de vir para a casa de Deus? Acabou com isso. Na casa de Deus é lugar de milagre, é lugar de se levantar e receber o milagre. Ela não ficou trancafiada no quarto dizendo, chorando, não. Sabe o que ela fez? Sabe o que Ruth me ensina? Já que o meu passado não pode ser mudado, eu vou fazer alguma coisa no presente para que o meu futuro seja diferente. Eu não posso mudar o passado, mas meu presente eu vou dar passos de fé. Meu presente eu vou dar passos de fé, eu vou buscar meu milagre para que o meu futuro seja diferente. Sabe o que o Ruth me ensina? O meu ontem não vai paralisar o meu hoje, porque eu creio que o meu amanhã será melhor. Teu amanhã será melhor. Tem milagre da parte de Deus na sua vida. Sabe por que o diabo ele tenta te prender no teu passado? Porque ele sabe que o futuro dele não pode ser mudado, mas o seu pode. O dele não pode, mas o teu pode. Deus pode mudar o teu futuro. Diga graças a Deus. Há uma unção de Deus nessa noite para Deus mudar o teu presente, o teu futuro, para aqueles que estão dando passos de fé. Então decida hoje se levantar e você vai falar assim: olha pastor, eu me frustrei, mas a minha frustração não define a minha identidade. Eu me frustrei, não sou um frustrado. Quantos estão entendendo isso? Hoje é tempo de levantar, hoje é tempo de erguer a cabeça, hoje é tempo de você falar: Deus, eu vou colher espiga. Faça como o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13, 14. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Hoje é noite de se levantar. Hoje é noite de você se posicionar. Chega de lamber ferida, chega de vitimismo. Hoje Deus vai colocar um ponto final no capítulo 1 de algumas pessoas que entraram aqui sofrendo, chorando. Por que a história de Ruth começa com vergonha e termina com honra? Mike Murdock, ele diz algo interessante: quando você ousar fazer o que ninguém faz, você se credencia para receber o que ninguém recebe. Então hoje é noite de você fazer o que ninguém faz, vencer em fé, para se credenciar a receber o que ninguém recebeu. Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus. Quando você vê algo que ninguém recebe, algo que ninguém tem, você vê alguém recebendo algo que ninguém tem, não fica com inveja não.
Talvez essa pessoa deve ter feito algo que você não fez, não está disposto a pagar o preço. E o texto vai dizer no capítulo 2, o verso 3, então ela foi e começou a recolher espigas atrás do ceifeiro, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. O texto diz que ela foi colher espiga casualmente. Só que não existe casualidade na Bíblia. Não existe isso. Não existe coincidência, existe cristocidência. Não foi casualidade, foi Deus que interveio na história dela. Ela começa colhendo espiga, e a Bíblia vai dizer que ela não imaginava que Deus estava gerindo. Ela vai começar a colher espiga, ela atravessa a geografia, chega, a Bíblia vai falar que ela chega no campo de Boaz, e quando ela chega no campo de Boaz, Boaz olha quem é essa moça, e o nome dela chega sabe, nos ouvidos de Boaz. Boaz, não, vou investir nessa mulher, vou mudar a história dela. Ela não ficou se lamentando. Olha, não é pecado chorar, o pecado é você viver a vida toda chorando. Ela teve uma perda, você pode viver o luto, tem que viver, tem que chorar, mas você não pode ser escravo do luto. Quantas pessoas nessa pandemia perderam ou perdiam ente querido, mas nós não podemos ser escravo do luto, amém? Chore o que você tem que chorar. João 11:35, Jesus chorou, agora se levante, erga a tua cabeça, a vida continua, vamos fazer a obra de Deus, vamos ganhar almas para o Senhor. Quando estão entendendo, levante a mão para o céu. A Bíblia diz, quando ela chega no campo de Boaz, e Deus está me dando uma palavra, que tem pessoas que estão chegando no campo de Boaz hoje. Boaz é uma tipologia de Jesus, e você chega no campo de Boaz, e ele diz: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida espiritual. E ela vai colher espigas sem perceber, entra no campo de Boaz, e o próprio Boaz, ele vai agir com graça, favor imerecido. Ruth agora vai entrar na genealogia de Jesus. E eu quero que você fique de pé agora, que eu quero orar por você. Olha, tem gente hoje que Deus quer promover. Tem gente hoje que entrou no capítulo 1 sofrendo, só que você não pode permanecer no capítulo 1. O capítulo 1 ela está perdendo, no capítulo 2 ela está sendo promovida. E hoje é noite de Deus te promover para o capítulo 2. Hoje é noite de você sair do capítulo 1, da vergonha para a honra. Tem honra dupla da parte de Deus. E Deus está me falando, tem algumas pessoas aqui que entraram no capítulo 1. E hoje Deus quer ativar a tua fé, e quer colocar um ponto final nesse ciclo de frustração, de derrota, de perda. E Deus quer escrever uma nova história de honra para a sua vida.